Já estamos aqui com a nossa advogada, Ariana Leite, que vai conversar com a gente. O Direitos e Deveres começa agora. Gente, aqui no nosso estúdio, a advogada Ariana Leite, que vai conversar, bater um papo com a gente e explicar um pouquinho mais a respeito desta situação que dizem que é um crime, né? Estelionato emocional ou amoroso. Realmente existe, doutora? Bom dia. Bom dia. Existe sim. Inclusive, já estabelecendo conceitos para que as pessoas possam entender, o crime de estelionato, ele está previsto no artigo 171 do Código Penal e ele prevê que aquele que induzir alguém ao erro para obter uma vantagem indevida pratica o crime de estelionato com pena de 1 a 5 anos de prisão. Nossa! Só que quando o meio daquele criminoso para obter vantagem indevida é através de um relacionamento íntimo, quando a forma de obtenção dessa vantagem é através de um namoro, a parte frauda um relacionamento, ela não tem reais intenções, a única intenção dela é apenas oferir aquela vantagem ao final, estamos diante de um estelionato sentimental, um estelionato amoroso. Como é que ele funciona? Por exemplo, quando é que a gente pode configurar este crime? A gente tem que ter muitas provas. Eu vou citar alguns exemplos para que o público possa entender. Isso. Recentemente saiu uma sentença que condenava um ex-namorado a pagar danos materiais e morais a uma ex-namorada, porque ele namorou com ela à distância por 8 meses. Sim. Durante esse período ele iludiu, conseguiu a confiança dela, mas apenas para obter empréstimos, compras de roupas de grife, celular, pagar contas, dentre outras vantagens indevidas. Quando a parte terminou de custear todos esses benefícios, ele terminou o relacionamento. Então, houve uma condenação por danos materiais, que era para restituir esses valores que foram pagos, e morais devido ao transtorno sofrido, porque, afinal de contas, o relacionamento não foi verdadeiro, foi apenas para obter esse tipo de vantagem. Outro exemplo bem costumeiro, que acontece muito, a parte começa a namorar à distância, pela internet. E, de repente, a parte diz assim, olha, eu tenho um presente para te mandar. A namorada, iludida, achando que realmente é verdade, que vai casar, que está namorando, não, tudo bem. Mas para você receber esse presente, eu preciso que você pague um boleto, o boleto da alfândega, da Cefaz, um exemplo. A parte vai lá e paga o boleto, esse presente nunca chega. E também esse relacionamento ele é terminado. Então, estamos diante de um estelionato amoroso. São alguns exemplos típicos. Qualquer outro exemplo em que a parte começa um relacionamento, mas apenas com aquela intenção de oferir vantagens financeiras, pode ser caracterizado um crime de estelionato. Está mexendo com o emocional dela, é algo amoroso que ela jura, porque as pessoas ficam realmente cegas. Justamente. Como é que nós podemos identificar? Eu acredito que é uma pergunta que as pessoas façam. Vanusa, encontramos essa modalidade tanto na forma presencial, pessoal, como também na virtual. Como é que a gente pode identificar a modalidade presencial? Geralmente, as autoridades policiais, elas recomendam que a parte pesquise nos sites, nos tribunais do estado ou de outros estados, o nome da pessoa, para ver se acha antecedentes criminais, porque quem pratica crime de estelionato, geralmente não faz só uma vítima, é um estilo de vida. Então, nessa modalidade presencial, nós podemos tomar esse tipo de precaução. Nas modalidades virtuais, se deve observar com um pouco mais de cuidado. Por quê? Geralmente, quem pratica estelionato na forma virtual, ela dá dados falsos. O nome falso, a foto é falso, o local de trabalho é falso. Todos esses dados são apenas para poder fabricar um relacionamento, para poder iludir aquela vítima a iniciar um namoro e, ao final, ter vantagens indevidas. O que as autoridades policiais geralmente recomendam nestes casos? Que a pessoa não se confie apenas em chamadas de voz e mensagens. Procure fazer uma chamada de vídeo para poder confirmar realmente a identidade daquele sujeito. E isso nem dá 100% de certeza, mas são apenas alguns métodos que a pessoa pode tomar para ver se está sendo vítima ou pode ser vítima de um tipo de estelionato. E essa questão virtual, ela é muito importante porque várias reportagens eu já li que diz que na pandemia, devido ao isolamento social, devido à carência emocional das pessoas afetiva, o estelionato amoroso aumentou na forma virtual. Veja bem, o que eles fazem?
eles procuram um perfil devido à sua exposição na rede social. Porque a gente sabe o quê? Que Instagram, Facebook, o objetivo é a exposição. Sim. As pessoas se relacionam através daquela exposição. Alguém posta uma foto, posta um stories e outra pessoa vai lá e comenta e começa aquela interação. E às vezes, pela pessoa se expor demais, eles acabam traçando um perfil. Uma vítima com a idade um pouco mais avançada, uma vítima que eles julgam que tem uma carência afetiva, que está sozinha há muito tempo, que já está acredito que está num estado de fragilidade emocional. São vítimas que, para eles, são mais propícios a cair nesse tipo de golpe. Por isso também é importante as pessoas diminuírem um pouco mais a exposição na rede social. Você fala de um assunto interessante relacionado ao virtual, que vem também a onda do Pix. Recentemente, eu tenho um amigo que ele diz, a onda agora é o Pix. Né? Aquelas pessoas que tiram proveito também dessa história. Dá para você mandar um Pix para mim e tal, não sei o quê. Então, assim, isso também se caracteriza? Se estiver dentro de um relacionamento amoroso, pode sim ser caracterizado. É aquela questão. Tem que ver quanto, por exemplo, que às vezes é uma relação que de repente não chega a ser uma relação amorosa. Esse tipo de relacionamento também pode trazer problema? Sim, como eu posso explicar? As pessoas precisam estar em estado de alerta. Sim. Você acabou de conhecer uma pessoa e a pessoa já quer saber suas senhas pessoais, quer comprar no seu cartão de crédito, quer que você faça um empréstimo para ela. Eu não estou dizendo que isso vai configurar um crime de estelionato sentimental, porque às vezes as pessoas realmente têm boas intenções. Tem que ter cuidado também, né? Mas é um sinal laranja, é um sinal de atenção. Então, quando uma pessoa inicia um relacionamento, é bom que não forneçam senhas pessoais, é bom que espere um pouco mais para poder ter esse tipo de envolvimento econômico. Então, é sempre bom que as partes fiquem nesse estado de alerta. E assim, é interessante você falar sobre esse assunto, porque as pessoas, muitas vezes ficam carentes, né? Uhum. Pessoas que acabam ficando cegas, às vezes o outro vê, a outra vê, e a pessoa que está dentro da situação não consegue enxergar. Iludir uma pessoa também é crime ou não? Iludir para obter vantagens financeiras, sim. Estamos diante de um relacionamento ou de um estelionato amoroso, como eu estou explicando. A ilusão, aquele relacionamento de mentira, aquela fraude para obter vantagens indevidas, vai caracterizar o estelionato sentimental. É o modus operandi do criminoso. É o meio que ele obtém aquela vantagem, é através do relacionamento. E o que eu digo muito, é importante que a parte denuncie. Sim. Por quê? Primeiro, porque é a única forma, a única maneira de tentar inibir, de tentar parar aquela pessoa que está praticando o crime de estelionato. Porque com a pena, que pode ser de prisão de 1 a 5 anos, a parte pode muito tempo, né? se inibir de praticar novos crimes, novas tentativas de estelionato com outras vítimas. E assim, muita gente não denuncia, primeiro porque não sabe que está sofrendo ou porque tem vergonha, não quer reviver toda aquela história e contar para as autoridades policiais todo aquele ocorrido. Até mesmo falta de informação de que isso seja um crime. Tem gente que pesquisa tudo, mas não tem nem ideia. Às vezes você precisa ouvir uma história, ser contada para você dizer, passei por isso. Estou vivendo isso, convivi com essa história. Assim como a doutora falou também a respeito das pessoas fazerem um apanhado de informações para saber se aquela pessoa já fez aquele tipo de crime em outras situações. Mas é como a doutora falou, tem gente que vive praticando e nunca foi denunciado. Justamente. E assim, o que deve ser feito, que eu acho que é o principal que as pessoas devem fazer, em primeiro lugar, podemos ir para a seara penal através da denúncia, que pode ser feita em qualquer delegacia, mas quando for mulher, a mulher pode procurar uma delegacia especializada. Existe delegacia da mulher e existe também os casos em que a parte pode procurar as delegacias eletrônicas. E isso ajuda, porque como eu te falei, muita gente tem vergonha de expor que sofreu aquilo ou então não quer reviver, mas que é importante denunciar para que aquele criminoso não faça outras vítimas. Um ponto muito importante, Vanusa, que não pode ser esquecido, é que esse crime de estelionato, ele é um crime atualmente condicionado à representação. Ou seja, a autoridade policial só vai impulsionar o procedimento penal se a vítima der o seu consentimento. E a vítima tem 6 meses, depois que tomar conhecimento da autoria desse crime, para poder fazer
essa comunicação à autoridade policial. Passado esses 6 meses, essa questão, a pessoa perde o direito, preclui. Mas ainda tem pelo menos 6 meses. Justamente. Quer dizer, nesses 6 meses dá tempo dela analisar direitinho, ver se era isso mesmo, porque tem que existir também alguns cuidados, né, doutora? Com exceção, nos casos de maior de 70 anos, deficiente mental ou crianças e adolescentes, que independente do consentimento, se forem vítimas de estelionato amoroso ou estelionato mesmo comum, a autoridade policial, tomando conhecimento do fato, poderá impulsionar a ação penal independente do consentimento. Agora, doutora, tem que chamar a atenção também para aquelas pessoas que são extremamente doentes, né? Que existem pessoas que vivem relacionamentos que são, de uma certa forma, vivem bem e depois, porque de repente o relacionamento não dá mais certo, as pessoas querem tirar proveito. Quer dizer, tudo é analisado realmente pela justiça, Justamente. Né? Por isso que a pessoa tem que ter muito cuidado. E já que você falou em justiça, continuando, o que pode fazer nos casos de estelionato amoroso, a parte também poderá ajuizar uma ação indenizatória. Sim. Tanto de danos morais, porque, afinal, é um transtorno muito grande você se envolver num relacionamento e ser uma mentira. A parte tinha apenas a intenção de obter vantagens financeiras, era apenas uma fraude. Isso ultrapassa a óptica do mero de sabor, isso configura danos morais. Inclusive, tem várias sentenças já com esse tipo de precedente. Nossa. Bem como a parte também pode ajuizar uma ação por danos materiais para poder ser restituída de tudo aquilo que pagou. Porque muitas dessas pessoas, iludidas na confiança naquela pessoa, naquele relacionamento, acabam terminando um relacionamento com os nomes no SPC, no Serasa, porque suportaram valores que nem a capacidade financeira poderia suportar. Então, é muito importante que a vítima saiba que pode fazer isso para ver se consegue reparar pelo menos um pouco do dano sofrido. No caso, o que precisaria? Ela precisa comprovar, através dos e-mails, das conversas, fotos, testemunhas e principalmente dos comprovantes de pagamento, das compras, tudo aquilo que ela gastou em decorrência daquele relacionamento que, na realidade, era apenas uma mentira, era um relacionamento fraudulento. Muito interessante tudo. Deixei a doutora falar, porque realmente eu vou ser bem sincera para vocês. Essas informações são valiosíssimas. E muitas vezes a pessoa está cega, depois que termina tudo é que ela vai cair na real. E aí é interessante essa história de ter 6 meses, porque é quando a ficha cai muitas vezes. Você às vezes está naquela situação e não percebe. Então é muito interessante. Muita gente vivendo um momento difícil, muita gente tirando proveito desse momento difícil, e isso não pode acontecer, né, doutora? A gente tem que chamar, principalmente das mulheres. Justamente. Inclusive, agora um conselho, não como advogada, mas um conselho como amiga, vamos supor. Que a parte que foi vítima desse tipo de estelionato, ela deve procurar uma ajuda terapêutica, psicológica, porque eu acredito que os transtornos que a pessoa fica, os traumas, as feridas emocionais são muito grandes. Assim, ela pode tratar essas feridas e não levar para um relacionamento futuro que pode ser saudável, que a parte realmente possa estar com verdadeiras intenções. Não levar as mazelas de um relacionamento fraudulento para um novo relacionamento que pode fazer realmente a parte feliz. Muito bom, doutora. Como foi bom você passar essa informação, porque nós estamos vivendo uma época assim. Pessoas que estão vivendo traumas passados, que acham que não precisam de uma terapia, não precisam de um apoio, de um profissional, e é verdade. Acabam passando para outros relacionamentos, essa vida doentia. E perde, às vezes, uma nova oportunidade de realmente estabelecer um relacionamento saudável com uma pessoa que realmente tem verdadeiras intenções com aquela ex-vítima. Gente, é sempre muito bom trazer a doutora para o nosso programa, para que ela possa, então, esclarecer essas informações que são tão importantes para as nossas vidas. Então, assim, um bom dia é sempre assim, trazendo grandes profissionais para a gente tentar ajudar você. Doutora, muito obrigada, como sempre. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Quem quiser entrar em contato com a nossa advogada, como é que faz? Eu tenho meu Instagram, Ariana Leite, ADV. As pessoas podem entrar em contato comigo através de lá tem os meus telefones, endereços, e eu fico no aguardo. Muito obrigada, tá? De nada. Que bom, né, gente?